Esse é um vídeo sobre tabela verdade e eu vou mostrar como usar a tabela verdade para provar ou para demonstrar que um argumento é válido. Eu tenho um outro vídeo onde eu explico o que é um argumento válido e dei esses exemplos aqui. Esse é um exemplo de um argumento válido, é o modus ponendo ponens, que tem esse formato: se x então y e x, portanto y. Tem dois exemplos de texto que seguem esse formato. E um argumento, para ser válido, tem só uma coisa que não pode acontecer, que é as premissas serem verdadeiras. A premissa é essa primeira parte que vem antes do portanto, ok? Ó, se gosta de Metallica, então gosta de rock. Se o cara gosta de Metallica, você descobre que ele gosta de Metallica, você tem que concluir que ele gosta de rock. E a mesma coisa aqui embaixo: se acabou a quarentena, então está na balada. Se acabou a quarentena, então você pode ter certeza que o cara está na balada. Esse é o argumento, né? E esse argumento segue esse formato do modus ponendo ponens ou modus ponens. E o que não pode acontecer é as premissas serem verdadeiras, né? Essas duas coisas que estão marcadas em rosa verdadeiras, e a conclusão que eu anotei aí, que é o que vem depois do portanto, ser falso. Isso não pode acontecer em nenhuma situação. E aí eu vou montar uma tabela verdade. Qual a ideia da tabela verdade? É examinar todas as possíveis situações, né, para os fatos. Eu tenho aí dois fatos, que é o x e y. Ok? Eu estou assumindo, e aqui é importante, ó, o x ele só pode ter dois valores, ou dois estados, ou duas situações possíveis para o x. Ou é verdade, ou é falso. Existem outras lógicas diferentes dessa, né, que eu estou mostrando, que é a mais antiga, mais conhecida, que é uma lógica binária. Existem lógicas que além de verdadeiro ou falso, pode ter um terceiro valor. Existem outras lógicas. Eu estou usando uma aqui, que é a mais conhecida, e que talvez a mais intuitiva, né, que a gente está acostumado. É que os nossos fatos ou são verdadeiros ou são falsos. Você pode até não saber, em determinado momento, se é um ou outro. Mas, de alguma maneira, ele tem que ser um ou tem que ser outro. Quando você souber ou quando alguém souber. Essa é a ideia, né? Os nossos fatos aqui ou são verdadeiros ou são falsos. Então, o x ou ele é verdade ou ele é falsidade. O y, mesma coisa. E você tem a combinação dos dois, né? Eu estou tentando mapear agora todas as situações possíveis. Pode acontecer também de um ser verdadeiro e outro ser falso, ou vice-versa. Então a minha tabela verdade tem que começar assim, colocando todas as possibilidades para os dois fatos principais aí desse meu argumento. Esse argumento tem só dois fatos, são duas variáveis, né? E a gente chama de proposição também, quando é lógica proposicional ou de predicado, atômico, tem os nomes para isso, mas aqui eu quero só que você pegue a ideia da tabela verdade. Então eu estou pegando as situações possíveis de x e y, e agora eu vou começar a destrinchar o meu argumento. Eu tenho ali, ó, eu vou começar pelo condicional. Repare que eu tenho a primeira parte, a primeira premissa é um condicional. Se x, então y. Em que situações agora esse meu condicional ele vai ser verdadeiro ou vai ser falso? Quais as situações? Reparem que eu vou pegar o exemplo aqui, ó. Se acabou a quarentena, então está na balada. Eu fiz essa afirmação. Em que situação isso aqui vai ser uma mentira, não vai ser verdade? Vamos parar para pensar. Vamos supor que é uma pessoa que você está se referindo. Se acabou a quarentena e essa pessoa não está na balada, né, aquela afirmação que você fez era falsa. Você afirmou que se acabou a quarentena ele está na balada. Então se acabou ele tem que estar na balada. Só quando o cara está na quarentena e não está na balada é que essa sua afirmação vai ser falsa. Então, ó, se o x, que é o meu antecedente, a gente chama de antecedente, é verdadeiro e o y é falso, essa afirmação que eu fiz é falsa. Mesma coisa aí do Metallica. Você afirmou, ó, se gosta de Metallica, então gosta de rock. Aí você vê uma situação de um cara que gosta de Metallica e não gosta de rock. Então essa afirmação, esse condicional que você fez, ele era falso, é uma mentira. Porque tem lá um exemplo de alguém que gosta de Metallica e não gosta de rock.
E pode acontecer, de repente o cara gosta de Metallica pela cara do sujeito, ou por algum outro motivo, é da família, do grupo, gosta, mas não gosta de ouvir os caras tocarem. Então existe uma situação onde isso aí pode ser falso. E é isso que eu notei. Agora, se X e Y são verdadeiros, quer dizer, se o cara gosta de Metallica e gosta de rock, a afirmação que você fez é verdadeira. E aqui, ó, tem que prestar atenção nesse pedaço. E se o X é falso, quer dizer, o cara não gosta de Metallica e gosta de rock, aquilo que você tinha afirmado se torna falso? Não, não se torna. Porque a sua afirmação é sobre quem gosta de Metallica. Certo? Se o sujeito não gosta de Metallica, então tanto faz que ele goste ou não de rock, você não tratou disso, você não falou disso. Então a sua afirmação continua sendo verdadeira. Tá? O que você afirmou não tem relação, né, com os caras que não gostam de Metallica. Beleza? E aí vamos agora para o E. Né? A gente tem o operador E. Né? E eu vou pegar o seguinte, ó, o E é um E entre duas coisas. Essa condicional aqui que eu já resolvi, que eu já sei em que situação ele é verdadeiro e que situação é falso. E o X que eu também sei quando ele é verdadeiro e quando ele é falso. Agora, quando eu junto essas duas coisas com um E, que significado, né, eu quero com isso? E aí eu vou tentar deixar concreto esse significado através da tabela verdade. Mas eu vou pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar, amanhã vai chover e vai fazer frio. Quando é que isso aqui vai ser falso? Quando é que isso aqui vai ser verdadeiro? Não, vai ser verdadeiro se realmente chega amanhã e chove e faz frio. Agora, chegou amanhã, né, chegou o dia, não choveu, mas fez frio. A sua afirmação que você fez é verdadeira? Não, é falsa, porque você tinha que acontecer as duas coisas para a sua afirmação completa, né, conectada pelo E, fosse verdadeira. E se não chover e fizer frio, e se acontecer só uma das duas coisas, se fizer chover e não fizer frio, também é falso. E se nem chover e nem fizer frio, também é falso. Então, ó, ela só é verdadeira quando as duas coisas são verdadeiras. Quando uma das coisas é falsa e outra é verdadeira, não importa qual ela, o todo é falso. Então, é falso essas duas situações aqui. Tá vendo? Eu peguei a primeira e a terceira coluna como sendo as duas coisas que estão sendo conectadas pelo E. Ok? Não aparece aqui o caso de ter dois Fs, né? Porque essa tabela aqui não apareceu essa situação, mas pode aparecer em outra tabela, duas coisas ligadas por E, e essas duas coisas são falsas. Se acontecer isso, o resultado final é falso, né? Obviamente falso, porque para ser verdadeira as duas coisas têm que ser verdadeiras. Uma sendo falsa, a outra sendo falsa, ou as duas sendo falsas, o resultado da sua afirmação é falso. Aquilo que você falou é falso. E aí, né, vou voltar aqui só para completar a tabela com o nosso Y, que a gente vai usar agora, e pegar o nosso argumento, testar ele. Nosso argumento, né, a gente está usando esse operador aqui de consequência lógica para representar ele. Em que situação o nosso argumento é inválido? Quando as premissas, né, que são essas aqui, quando acontece das premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Vamos analisar aqui caso a caso. Ó, o primeiro não é. A premissa é verdadeira, a conclusão é verdadeira. Aqui, ó, a premissa é falsa e a conclusão é falsa. Também é verdadeiro o argumento. Ele é válido. Tá? Ele é válido o argumento. E aqui, ó, esse caso, ó, tem que prestar atenção. A premissa aqui é falsa e a conclusão é verdadeira. Então não tem problema nenhum. Eu até mostrei no outro vídeo, né? Se as premissas são falsas, tanto faz se a conclusão é verdadeira ou a conclusão é falsa, isso não vai invalidar o argumento. Você só invalida o argumento se as suas premissas forem verdadeiras e a conclusão for falsa. E aqui eu tenho, né, tudo verdadeiro. Então não tem nenhuma situação que apareceu aí, né, para o meu argumento que o torne inválido. Não tem nenhuma situação onde a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Isso aqui tem um nome, inclusive. Isso chama tautologia, tá? Quando você termina de construir sua tabela verdade, né? E você pegou sua fórmula ali e o resultado é sempre verdadeiro, né? Não tem nenhuma situação onde isso é falso, a gente chama isso de tautologia. Vamos pegar agora aquela falácia, né, do nosso vídeo anterior sobre argumento válido
Lembra ali, ó, ela parece muito com modus ponens, mas tem uma diferença importante que é, você está, inclusive é o nome da falácia, você está afirmando que o consequente, né, você está afirmando o consequente, o y, o cx, então y, o x a gente chama de antecedente e o y de consequente. No modus ponens, você tem cx, então y e x. E aqui você está falando cx, então y e y. Aí você conclui x. No texto aí, só para deixar mais claro, é como se você dissesse, se gosta de Metallica, então gosta de rock. Aí você pergunta e o cara fala, gosta de rock. Aí você conclui, gosta de Metallica. Não é um argumento válido esse. E a gente vai demonstrar com uma tabela verdade. O começo é igual, pega todos os valores possíveis de x e y. O condicional a mesma coisa. Aqui tem a diferença, né? Aqui é diferente porque a gente está pegando um e agora entre o condicional e o y. Certo? E aí se você faz o mesmo exercício que eu fiz agora há pouco, você vai ver. Né? Dois verdadeiros é verdadeiro. Se tem um falso ou os dois falsos, é falso. E a tabela verdade fica desse jeito aí que vocês estão vendo. E agora a gente chega no nosso argumento para testar se ele é verdadeiro ou falso. E aí você tem aqui as premissas, tem a conclusão. E aí você olha, reparem aqui que tem, né, uma linha aí onde a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Então tem, né, tem uma situação no mundo, né, possível de acontecer da premissa ser verdadeira e ser falsa. Você não precisa nem saber se é verdadeiro ou falso. A gente está analisando todas as possibilidades. Esse é o bacana da tabela verdade. Tá? E existe um mundo possível aí onde essa premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Se você olhar aqui para esse exemplo, né, o que está acontecendo aqui é o seguinte, o que poderia acontecer, ó, se gosta de Metallica, então gosta de rock. Aí, né, você sabe que gosta de rock. Mas de repente o cara gosta de rock, mas ele gosta do Iron Maiden, gosta de umas bandas mais antigas, gosta do AC/DC e não gosta do Metallica. Então existe um mundo aí onde as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Existe essa possibilidade. Então seu argumento, ele é inválido. E esse argumento tem até um nome, né? Ele acontece tanto que ele recebeu um nome. Ele chama afirmação do consequente. Vamos pegar agora um exemplo mais complexo. Tá? Pega esse texto aí. Tá? Ó, eu sei que Mário vai se casar ou vai virar padre. Ele me disse uma vez que pretendia morar em Dourados quando se casasse. Mas se virar padre, será enviado para Corumbá. Ou seja, Mário vai morar em Dourados ou Corumbá. Esse argumento é válido? Vamos testar, usando uma tabela verdade. Mas antes, né, eu vou agora ter que simplificar esse texto inteiro, tirar o que é irrelevante para o argumento, começando aqui criando as variáveis, né, quais são os fatos, né, que podem ou não ser verdadeiro ou falso nesse trecho, nesse texto. Oh, a questão do Mário se casar ou não, o Mário vai virar padre, é o B, vou chamar de B. O C é o Mário ir para Dourados e o D é o Mário vai morar em Corumbá. Aí agora eu vou reescrever isso de maneira mais simples ainda. Aplicar a primeira sentença, ó, eu sei que Mário vai se casar ou vai virar padre. Ó, repare que o importante aí é o ou. Eu tenho um ou entre A ou B, tá vendo? O Mário vai se casar ou vai virar padre. Como eu dei resumi agora esse fato do cara se casar ou não com uma letrinha só, eu escrevo só A ou B. Eu tenho um condicional ali, ó, se A então C, okay, se Mário se casar ele vai para Dourados. Eu tenho outro condicional, se B então D, se Mário virar padre ele vai para Corumbá. Repararam como eu consegui pegar esse texto cheio de palavras e resumir, né? E aí eu tenho, então essas são as minhas premissas, são 3, e eu tenho a minha conclusão. Qual é a conclusão? Mário ou vai morar em Dourados ou vai morar em Corumbá. A gente quer saber se esse argumento é válido. Aqui eu só transformei isso usando os operadores, né, que eu já mostrei antes. Na verdade tem um operador novo aí que é o ou. Reparem que o ou ele é parecido com o e, só que é virado, né, para cima a boca ali. É o triângulozinho, né, ele aponta, né, tem a pontinha embaixo e a abertura em cima. Esse é o ou, tá?
O E vocês já conhecem, o condicional, e conhecem também lá o símbolo da consequência lógica. Eu vou adiantar para vocês que esse argumento é válido porque eu quero falar que ele tem até um nome. Ele chama de lema construtivo. Mas vamos provar que ele é válido. Ó, a tabela verdade agora é um pouco mais complicada porque são 4 variáveis, 4 letrinhas. E eu tenho que pegar todas as combinações possíveis, quer dizer, cada fato daquele pode ou não ser verdadeiro. E eu quero analisar em todas as possíveis situações se acontece da premissa ser verdadeira e da conclusão ser falsa. Então essas são as combinações. Eu vou pegar o ou. Tá? Reparem o ou. O ou você pode imaginar aquele mesmo exemplo. Amanhã vai chover ou vai fazer frio. Em que situação essa afirmação sua vai ser uma mentira, vai ser falsa, não vai ser verdadeira? Aqui, ó, só quando, né, na verdade, se acontecer de chover e não fazer frio, a sua afirmação foi verdadeira. Se não chover, mas fizer frio, a sua afirmação continua sendo verdadeira, porque você falou com um ou. Se chover e fizer frio, acontecer as duas coisas, também é verdadeira. Vai ser falsa quando nem chover, nem fizer frio. Essa é o significado do ou, que a gente captura através desses valores da tabela verdade. Só voltar um pouquinho aqui. Ó, então repare que só lá embaixo, ó, o F é falso, ó, o A ou o B vai ser falso só lá embaixo, quando A e B são falsos. Quando os dois são falsos, o A ou o B é falso. Mas quando um deles é verdadeiro, basta um deles ser verdadeiro para a sua afirmação ser verdadeira. Beleza? O condicional eu já mostrei, né? Ele só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então nesse caso é A e C que estão no jogo aí. Então você só olha para o A e olha para o C e vê se tem um A verdadeiro e um C falso, aí você marca falso, aqui na tabela desse condicional. Tem outro condicional ligando B e D, a mesma coisa, tá? Aí tem um E, tá? de 3 coisas. Aqui eu estou pegando e fazendo o E de uma vez só com as 3 coisas. Se você for fazer um programa para fazer isso, automatizar isso, você pode fazer de 2 em 2, tá? Liga 2 coisas com E, calcula o resultado, depois pega a terceira coisa que ficou de fora e faz o E de novo. Mas olha, o E é aquele esquema, para ser verdade, todas as 3 coisas aqui que eu juntei com E tem que ser verdade. Se tiver uma que é falsa, a sua afirmação passa a ser falsa também. As 3 têm que ser verdadeiras juntas ao mesmo tempo para ser verdade. Então é só que você olhar para essa tabela aí. Aqui tem, lá na conclusão, a nossa conclusão é composta também, tem um ou, aquele mesmo esquema, né? O ou só vai ser falso quando os dois que você está juntando com o ou forem falsos. Aqui é o C e o D, né, que ele está considerando. Então olha aí na linha correspondente, você tem ali 4 situações onde o C e o D são falsos, os dois são falsos. Então aquilo que você afirmou, o C ou o D, vai ser falso. Em todos os outros casos, o C ou o D é verdadeiro. E chegamos finalmente no nosso argumento, na nossa consequência lógica, para ver se realmente ele é um argumento válido. E aí, né, eu já estou mostrando, você já sabe que é um argumento válido, está todo mundo todo mundo verdadeiro. Né? Não tem nenhuma situação aí, ó, onde a premissa, repare que a premissa é essa parte grandona aí da primeira coluna, ó, sempre quando ela é verdadeira, o C ou D, né, que é a nossa conclusão, também é verdadeira. Não tem nenhum ponto onde a primeira coluna é verdadeira e a segunda coluna parece um falso. Então, por isso, todo mundo no final fica V, aí você tem a tautologia. De novo, aqui aconteceu uma tautologia, todo mundo é V, e esse argumento aí é válido. Isso quer dizer o seguinte, se você concordar com as premissas, você não pode discordar da conclusão. Agora, se você não concordar com as premissas, então nem discuta, porque não tem como argumentar. Porque o argumento, né, ele, embora seja válido, né, aquele argumento é sempre válido. Mas se você discorda das premissas, se você acha que alguma delas é falsa, ele passa a não ser correto. Lembra do vídeo anterior? Ele é válido, mas ele é incorreto. Então, se você discorda das premissas, não faz sentido, porque você pode chegar a qualquer conclusão, verdadeiro ou falso.
Mas se você concorda com as premissas, né, vocês não podem chegar em conclusões diferentes. Se vocês acham que a verdade, né, aqueles fatos são verdadeiros, você não pode concluir uma coisa diferente. Senão você não está sendo racional sob esse ponto de vista da lógica binária de que trata esse curso. É isso aí, pessoal.